cidade de pérolas e de luz, existente nas alturas, o profeta som na terra pode contemplar seu esplendor. Lá o amor de Deus ilumina, será o Cordeiro ele mesmo, nesta cidade hospitaleira, a nova Jerusalém. Lá o amor. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes e aqueles que estão acostumados a participar conosco ao vivo. Eu sou o irmão Paulo Silva, discípulo do profeta Cacu Felipe, diretamente aqui da cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje nós teremos um debate com o apóstolo André Lima e também com o Natan, senhor Natan. Eu gostaria que eles mesmos se apresentassem, né? Para que você então soubesse quem são os dois convidados desta tarde. E o tema desta tarde será: Deus ainda continua enviando profetas em cada geração? Você acredita, você que está nos assistindo, acredita que Deus ainda fala através de um profeta em cada geração, assim como os profetas da Bíblia? Você acredita que Deus continua a enviar profetas? Então, o tema desta tarde é: Deus ainda continua enviando profetas em cada geração? Esta é a pergunta e você pode participar também. Pedimos a todos os irmãos do Clamor da Meia-Noite que compartilhassem esta live também. É muito importante para que, então, o mundo inteiro possa saber que nós acreditamos ainda que há profeta mensageiro sobre a terra. Então, gostaria de começar pelo convidado, o Natan, para que ele pudesse se apresentar nesta tarde, dizendo o que ele qual é a cidade que o Natan está. Ok, Natan? Então, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pela oportunidade, desejar uma boa tarde para todos os irmãos, para todos vocês. Eu sou de Torres, né, Rio Grande do Sul, e eu estou residindo em Nova Santa Rita, próximo de Porto Alegre aqui, né, bem no sul do Brasil. Relativo ao nosso tema abordado, Deus ainda continua enviando profetas em cada geração. Eu espero que nós possamos aproveitar bem isso hoje e todos que estão ouvindo. É isto. Amém. Obrigado Paulo, pela participação. Ele é um pastor de igreja, irmão Paulo? O Natan é um pastor, né? Ele tem uma igreja, uma congregação, né? Lá onde ele reside. Ok? É isso mesmo, né, Natan? Amém. Ok. Então, Agora também... pode chamar, Paulo, pode chamar ele de pastor Natan. Quando você dirigir a ele, chame ele de pastor Natan. Ok. Então, agora vamos também à apresentação do apóstolo André Lima nesta tarde. Apóstolo André Lima, disse profeta Cacu Felipe, desde 2012. Já morei em Aracaju, divulgando o Clamor da Meia-Noite. Já morei aí em Florianópolis, capital de Santa Catarina, também divulgando o Clamor da Meia-Noite. E agora, atualmente, vivo aqui em Goiânia, Goiás, também divulgando o Clamor da Meia-Noite, a mensagem do profeta Cacu Felipe, indo para 9 anos de Clamor da Meia-Noite. Ok, obrigado, apóstolo André Lima também, né, por estar conosco nesta tarde.
E vocês que estão nos assistindo, as pessoas já estão entrando na live, possam ajudar a compartilhar, né, irmãos, esta live, para que todas as pessoas possam assistir, né? Aqueles que ainda vão assistir, porque ela fica gravada no Facebook e há divulgações em todo o mundo, vamos dizer assim. Então, o tema dessa tarde, para os dois participantes, será: Deus ainda continua enviando profetas em cada geração? E nós vamos fazer um pouco diferente esta live e este debate. Nós vamos deixar o tempo em aberto, apóstolo, né? Para que cada um de vocês tenha o tempo de perguntar, tenham, né, assim, um tempo para que não fique meio achando que nós estamos dando tempo a mais a um, a outro. Então, como todos sabemos, a conversa aqui vai se estender até onde Deus nos permitir. Então, como é perguntas e respostas, viu, Alan? Se o apóstolo perguntar algo e assim mesmo o Alan perguntar algo ao apóstolo, o pastor Natan tem que responder a pergunta, e se for um sim ou não, responda apenas sim ou não, se a pergunta ao qual for passada a cada um. Então, como o pastor Alan é o convidado desta tarde, eu gostaria então que o pastor Alan começasse a live, começasse o debate, fazendo a sua pergunta ao apóstolo André Lima, ok? Ok. Eu sou pastor Natan da Rosa Rabelo, e nós vamos iniciar aí essa pergunta, irmão Paulo, direcionada ao irmão aí, né, ao apóstolo, né, André Lima. Uma pergunta simples para nós iniciar hoje, tá? O que é um profeta? Ok, pergunta boa, né, apropriada. Bem, no hebraico a palavra profeta quer dizer 4 letras, né? N-A-B-I, Nabi, né? Esse é o significado da palavra no hebraico. Para entender o que significa isso, profeta quer dizer o porta-voz de Deus, né? O emissário. É aquele homem que Deus envia numa geração, não só envia numa geração, mas Deus vem nele, né? Está com ele, dentro dele e caminhando com ele. Então, a palavra profeta quer dizer Nabi quer dizer porta-voz, é o representante de Deus. Também é mais do que isso, né? Segundo as Escrituras, em Êxodo capítulo 7, versículo 1, João 10, 35, acho que é o Salmo 82, versículo 6, as Escrituras chamam os profetas de deuses, né? Como está aí em Êxodo capítulo 7, versículo 1, e Deus com D maiúsculo. Então, o que é um profeta? Emissário, Nabi, né, no hebraico, porta-voz, é o homem que Deus envia e vem nele. Na verdade, um profeta é Deus na terra. É a manifestação de Deus na terra aos homens vivos e mulheres vivas do seu tempo, os quais terão a oportunidade de receber ou a oportunidade de rejeitar. Né? Então, a palavra profeta, no Velho e no Novo Testamento, tem muito significado. Eu estou dando aqui os significados mais importantes. Né? Profeta também é um libertador, como Moisés, né? Um capacitado, capaz de libertar o povo hebreu sem exército, sem generais, sem soldados, sem major, sem tenente, sem capitães. Então, Moisés foi ali do Egito e libertou, e qualquer um que estivesse na situação de Israel, que chegou lá no Egito com 70 almas, e quando Moisés chega ali, já era 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Qualquer um
qualquer hebreu que perguntasse assim, como nós vamos sair dessa situação, dessa escravidão? Ou seja, um homem carnal, um homem natural, não poderia jamais libertar Israel do Egito, mas um Deus pode. Um Deus podia. É por isso que a Bíblia chama os profetas de deuses. Profetas são deuses. Aí vemos lá que Moisés, com a vara dele, abre o mar, traz as 10 pragas, coisas que foi copiada por Janes e Jambres, né? As 2 varas virou serpente, a água do Nilo também ficou vermelha, como sangue, através do poder da magia do Janes e Jambres. Mas tem uma hora ali que o Janes e Jambres diz assim, Faraó, não dá mais para competir, resistir. Moisés, isso aí é o dedo de Deus. Então, você vê, os próprios feiticeiros, bruxos, mágicos do Faraó, vão admitir que Moisés não era meramente um homem natural, algo mais do que natural, sobrenatural, estava com ele. Então, isso é que é um profeta, né? Você pode ver isso em Êxodo 7, versículo 1, João 10, 35, Jesus Cristo diz assim, a palavra de Deus não pode ser anulada. Eu disse, aqueles a quem a palavra de Deus vem, eu disse, vós sois Deus. Então, para cada época, geração, Deus tem um profeta, porque está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, não pode fazer coisa alguma, absolutamente nada, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Para finalizar, das muitas coisas que um profeta também Simão Paulo. Tinha caído a gravação. Isso, aconteceu algo na... O vídeo tinha caído. Isso, mas pode concretizar, apóstolo. Os irmãos então, ainda estão ouvindo. Certo, eu disse aí que um profeta é um nabi, no hebraico, não é um pregador. Um profeta não é um pregador, um evangelista é um pregador, um apóstolo é um pregador, um doutor é um pregador, um profeta de igreja, tipo Silas, lá é chamado no livro de Atos, é um pregador, mas um profeta mensageiro, a Bíblia chama ele de nabi, ou seja, ele é o porta-voz, a boca de Deus, ele é o legislador do seu tempo. Não há ninguém na terra maior do que um profeta mensageiro. Nem um general, nem um presidente, nem uma rainha, nem um rei. Não importa a posição que a pessoa nasceu herdando numa monarquia, ou se a pessoa estudou, conseguiu virar um médico, um advogado, um engenheiro, não importa a função, a posição que alguém tenha na terra, nunca será tão grande como um profeta mensageiro. E é por isso que todos os moradores da terra, de acordo com Jeremias 1,5, Deus disse, eu te fiz profeta
de todos os moradores da terra. É por isso que todos os moradores da terra, reis, monarcas, ditadores, presidentes, súditos, livres, escravos, necessitam vir ao profeta, o Nabi, a boca de Deus na terra, Deus mesmo manifestado na terra, vir humildemente para obter a salvação, a vida eterna, né? Porque a salvação é através de um profeta mensageiro. Ok, apóstolo. Agora o pastor Natan tem a réplica. Apóstolo André Lima, você disse que um profeta é um Deus na terra. Sim ou não? Não foi eu que disse. Eu disse que Êxodo 7:1, eu vou ler para você aqui, ó. É as escrituras que dizem. Sim, não é ideia minha. Eu conheço. Não é ideia minha. Sim, sim. Êxodo, deixa eu ler aqui, deixa eu citar a Bíblia aqui. Deixa eu citar a Bíblia aqui para ficar melhor. E Jeová disse a Moisés: mira que eu te constituo, eu te faço Deus para o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Então, foi o próprio Deus que disse que fez Moisés Deus sobre o faraó, sobre o Egito. Sim. Eu gostaria de perguntar a respeito da fé de profeta com D maiúsculo. Seria abordada a seguinte questão sobre porta-voz de Deus na terra, certo? Conforme diz as Escrituras Sagradas, nós estamos falando do Antigo Testamento, né? Naquele tempo, Deus tratava através dos seus profetas, através de sua lei, para o povo, exclusivamente de Israel. Nós vimos em Apocalipse, capítulo 10, que Deus, ele trata com duas testemunhas, com as duas oliveiras, por assim dizer. Qual seria, apóstolo André Lima, a relação dos profetas como exemplo de Moisés, Malaquias, do Antigo Testamento, para os profetas de Apocalipse 10? Esta seria a minha pergunta sobre esta questão. Eu entendi sua pergunta. Então, Malaquias 3:6 diz que Deus é Deus e ele não muda. Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o Jesus Cristo do Novo Testamento é o mesmo, Jeová do Velho Testamento. Então, como Deus é imutável e Deus não tem variações, o mesmo valor que tinha o profeta Moisés, o profeta Jeremias, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, Malaquias, Miqueias, Sofonias, Noé, o mesmo valor que tinha um profeta no Velho Testamento, no Novo Testamento um profeta também tem o mesmo valor, as palavras, a mensagem. Porque o Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, que é o mesmo Jeová do Velho Testamento, disse em Lucas 11:49, eu vos enviarei profetas. Disse em Mateus 23:34, portanto, eis que eu vos envio profetas. Devemos entender que esse Senhor Jesus Cristo é o mesmo Jeová do Velho Testamento que disse em Amós 3:7, não fará coisa alguma ao Eterno. Pode até substituir a palavra eterno por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo hoje, e é o mesmo ontem no Velho Testamento, hoje no Novo Testamento será eternamente, não pode fazer coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas. E quando um profeta vem pregar a terra, as palavras do profeta é as palavras de Deus. É as palavras de vida eterna. Então, hoje, as palavras do profeta Cacô Filipe têm o mesmo valor das palavras de Moisés, de Noé, de Eliseu, de Elias, de Zacarias, de Ezequiel, de Daniel, porque nós estamos tratando a respeito de Deus. Não existe dois deuses. Um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento.
O mesmo Deus do velho é o mesmo Deus do novo, é Jesus Cristo. Agora, em relação a Moisés e Elias, as duas testemunhas, a única diferença ali por exemplo, hoje, o profeta Jacó Filipe, para esses dois profetas, é questão de períodos, tempo, dispensação, porque Deus trata com Israel com as 70 semanas de Daniel. E resta 3 anos e meio, tanto que Moisés e Elias vai pregar 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses. E as palavras de Moisés e Elias terão o mesmo valor de Jeremias, de Paulo, de Lutero, de William Branham, de Jacó Filipe. Um profeta, quando Deus envia ele na terra, seja Velho Testamento para Israel, seja Novo Testamento agora na graça, dentro das 7 eras da igreja, dentro das gerações das eras da igreja, as palavras dele têm o mesmo valor dos profetas antes dele no Novo e também dos profetas antes dele no Velho Testamento. É a mesma coisa. Está no pé de igualdade. Entendi. Apóstolo André Lima, eu teria mais algumas perguntas dentro desse assunto, mas para não ficar muita, vamos dizer assim, muita coisa dentro de um só, eu gostaria de falar algo a respeito ali sobre a Bíblia do hebraico, né? A primeira tradução, eu creio que eu não vou entrar dentro desses detalhes aí, mas eu acredito muito que a primeira tradução do hebraico ali é como foi escrito, né? Na primeira tradução, a tradução que foi escrito pelos hebreus de forma correta. Ali, como 2 exemplos do unicórnio, por exemplo, né, que foi traduzido depois, que a Bíblia do hebraico diz que é búfalo. E algumas outras coisas que os irmãos devem ter ciência do assunto. Então, relativo à questão de deuses, a questão de deuses na Terra, a forma que eu tenho visto e lido e crido é de que Deus ele tem iniciado o seu ministério desde o Jardim do Éden e agora, neste último tempo, ele está finalizando a obra do seu ministério na Terra. E eu gostaria de perguntar muito, já que eu falei sobre a pergunta do que é um profeta e sobre a relação dos profetas do Velho Testamento para os profetas que ainda estão por vir, apóstolo André Lima, eu gostaria de perguntar para o irmão sobre o que o irmão diz a respeito do dom profético. Eu não sei se o irmão já alguma vez viu isso ou leu isso nas mensagens que foram pregadas ontem por William Branham, né? Há 50 anos atrás, quando ele esteve vivo lá em Estados Unidos da América, sobre aquele dom profético que a noiva teria. Isso tem alguma relação com o ministério do profeta de vocês? Sim, vamos entrar nisso também. Né? Primeiramente, como é um debate aberto, eu vou responder suas perguntas, mas dentro das perguntas e colocações, eu também queria fazer pergunta. Eu entendi sua pergunta aí, sobre o dom profético. Sim. Se a noiva tem um dom profético, né? Mas eu queria voltar para ti. Você acredita que os profetas, Noé, Moisés, Jeremias, William Branham, Martim Lutero, Policarpo de Esmina, João Calvino, hoje Jacó Filipe, você crê que os profetas são deuses na Terra, como diz as Escrituras? Eu creio que os deuses na Terra, eu creio nesta passagem como filhos e filhas do Deus Altíssimo, mas não como exclusivamente na pessoa do profeta, como sendo o Senhor Jesus Cristo. Desta forma. Eu não entendi, eu não entendi sua resposta. Né? Você não acredita que um profeta é Deus na Terra, manifestado em carne, encarnado, apoderado de um corpo humano? Isso, ou seja, agora Deus tendo mãos,
de novo, Deus tendo os pés de novo, Deus tendo boca de novo, olhos de novo. Você não crê que um profeta é Deus manifestado na Terra? Este ensino eu ouvi através da pregação Desvelar de Deus. William Branham fala isso. William Branham, ele fala isso, e muitos conservadores branhamistas creem que William Branham é Jesus Cristo. Nisso, eu não creio desta forma. É assim que eu quero dizer, irmão. Creio que nós somos, como o irmão disse, a passagem da Escritura ali, realmente está na Bíblia, eu concordo, que nós somos deuses, filhos do Altíssimo, como formas de deuses na Terra. Essa é a maneira que eu creio. Você acha, então, que você é Deus na Terra? Como? Se a Escritura diz Não. em João, entenda, se diz assim, nós, filhos de Deus, somos Deus na Terra. Foi isso que eu ouvi de você. Mas como que os filhos de Deus, você está se referindo à igreja, eles vão ser deuses na Terra? Se Deus, em uma geração, a sua palavra só vem a um homem, não vem a dois homens, 3 homens, se Deus não trata com grupos, e Jesus Cristo disse em João 10:35, a Escritura não pode ser anulada. Eu disse, vós sois deuses, ou seja, a quem a palavra de Deus vem, eu disse, vós sois Deus, além do profeta mensageiro. Inclusive, isso aí vai responder a sua pergunta, se a noiva tem ou não tem dom profético. Numa geração, a quem a palavra de Deus vem? Vem a um grupo, vem a 2 pessoas, 3 pessoas, ou vem somente a um homem chamado profeta mensageiro? Qual dos 3? Segundo os ensinamentos que eu tive através das mensagens do reverendo profeta, né, pelo profeta William Branham, eu já ouvi isso dizer nas mensagens que a palavra vem ao profeta. Mas no Novo Testamento nós podemos ver que Deus trabalha um pouco diferente. Eu quero dizer sobre uma junção do Novo Testamento e da mensagem de William Branham. Então eu creio no que ele disse com assim diz o Senhor. Mas eu creio que muitas coisas que ele falou como pastor local, que no caso a apóstolo André Lima, até mesmo é o exemplo da doutrina do profeta de vocês, que muita coisa que o William Branham falou foi para o tempo dele. O William Branham disse lá sobre as suas mensagens, sobre algumas coisas, que ele não tinha aquela revelação que o povo de Deus tem hoje na Terra. Então, o que eu me refiro ao irmão é que eu creio que a palavra do Senhor, ela vem da mesma maneira que veio ao longo do tempo que Jesus Cristo desceu do Pentecostes até hoje. Não apenas do período que o William Branham pregou, mas ao longo das 7 eras ali da igreja. E respondendo a pergunta ali do irmão, que Deus precisa sempre de um homem, eu creio que toda a obra do ministério sempre foi através de um homem em seu profeta, de um homem em seus apóstolos, de um homem nesses tempos, né, que nós temos vivido de tecnologia, de ciência, e assim por diante. A gente está conversando hoje no século XXI. Hoje nós temos recurso, nós temos um vídeo para conversar, nós temos, vamos assim dizer, né, sabedoria quanto às coisas de Deus. Então, da forma que eu tenho crido, é que o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele tem realmente caminhado ao longo dos 7 castiçais e que através dele, conforme diz em Timóteo 1:2:5, ele tem sido o nosso único mediador entre Deus e o homem, através da qualidade do Espírito Santo. Esta é a forma que eu tenho crido e eu tenho visto, né, nas Escrituras Sagradas. A minha fé, ela está firmada na mensagem, mas ela está firmada primeiramente naquilo que o Espírito está dizendo para o povo hoje. E em relação ao profeta de vocês, profeta Cacô Felipe, né, da Costa do Marfim, eu gostaria de mandar uma saudação, uma boa tarde para ele, porque eu creio que o povo de Deus é um povo diferente, sabe, irmão Paulo, apóstolo
André Lima. Eu creio que o povo de Deus não tem que estar se escondendo com roupa de figueira, não tem que estar se querendo atacar as pessoas, querendo se justificar com suas próprias palavras, como o mundo religioso faz, né? Mas nós temos que verdadeiramente levar o selo de Deus, o amor de Deus, né? E tem muita coisa que eu tenho visto que realmente é de Deus, sabe, meus amados irmãos? Como a relação do homem com a mulher, como também a forma que nós devemos nos portar com Deus, a oração, essa distinção da feitiçaria branamista, da feitiçaria evangélica, das feitiçarias bandistas do mundo inteiro para o povo de Deus, para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas o meu ponto crítico seria, eu creio que através da luz, do amor, até mesmo falando da doutrina dos irmãos, né? Eu creio que aquilo que é de Deus é vindicado e aquilo que é de Deus é verdadeiro. Eu não estou aqui para dizer se é verdadeiro, se é falso, o que for. Mas os irmãos, primeiramente, devem saber, porque nós sabemos que a palavra para o dia que nós estamos vivendo, ela deve ser revelada unicamente pelo Espírito Santo no coração do eleito. Seja assim usando um profeta, seja assim usando como Deus quiser, mas o Espírito Santo que faz esta obra, né? Eu creio desta maneira. E o que eu tenho para dizer para o irmão, agradeço ao apóstolo André Lima pela paciência, né? Por ter me ouvido esse período de tempo. Eu creio desta forma que eu falei para o irmão, sabe, apóstolo André Lima? Eu creio que Deus ele tratou não exclusivamente como os conservadores branamistas falam, mas como está também no Novo Testamento, como mudou a lei para a graça, né, nesse período de tempo. E é isso. Eu tive que mudar de telefone aqui, mano, Paulo. O meu deu problema, okay. Mas agora estou com o telefone da minha esposa. Mas tudo ainda, voltando à questão, ele falando que no Novo Testamento Deus está tratando diferente. Eu não vejo Deus tratando diferente no Novo Testamento. Eu quero perguntar a ele aí o seguinte: quando Paulo estava aqui na Terra, e Paulo é o primeiro profeta mensageiro do Novo Testamento para esse tempo da graça. Para esse tempo da graça. E Paulo chegou a escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 ao 38, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas conforme ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus maridos, porque é imoral, indecente que as mulheres falem na igreja. E se há alguém aí na igreja que se diz espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, minha pergunta é o seguinte, minha colocação é essa. Paulo era a autoridade maior no Novo Testamento. Ele escreveu 14 livros, incluindo o livro de Hebreus. Ninguém mais escreveu. Barnabé ousou escrever, mas a epístola de Barnabé não foi inserida dentro do Novo Testamento, nos 27 livros, porque a epístola de Barnabé é apócrifa. E Paulo terminou lá dizendo o seguinte: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, nós vemos Paulo escrevendo 14 livros e dando mandamentos, preceitos, e vemos também os 9 dons espirituais: profecia, língua, maravilhas, sabedoria, interpretação de línguas, discernimento. E entre esses 9 dons e os 14 livros de Paulo, vemos o Efésios 4:11. Os apóstolos, Barnabé foi chamado de apóstolo. Os profetas de igreja, Ágapo, Silas foi chamado de profetas, mas eles não têm livro nenhum, eles não escreveram nada, não deram mandamento de Deus, preceito de Deus, não trouxeram nenhuma lei, nenhuma regra, nenhum mandamento. Temos os evangelistas e temos os doutores. Aí a pergunta é o seguinte: além de Paulo, quem deu mandamento aí, eu digo para as nações, além de Paulo, mandamentos do Senhor, para a família, para casais, para a congregação,
ordem na igreja. Digo para as nações, além de Paulo, quem deu mandamentos? O pastor Natan. Natan, pode responder, pastor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é o nosso modelo em Cristo, né? Que ele foi enviado para entregar o suor o primeiro selo, o suor do primeiro trovão, foram realmente as 14 epístolas que foram ministradas pelo primeiro anjo ali das 7 eras da igreja. E que ele trouxe mandamentos também, que muito ele tem aprendido, que ele aprendeu em Gamaliel, como, por exemplo, ali no Sinédrio, as mulheres não poderiam participar das reuniões que eles faziam. Então, Paulo trouxe muita coisa do que ele aprendeu lá na lei. Mas nós realmente confessamos e sabemos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e de que as 14 epístolas que foram pregadas, ministradas, inspiradas pelo Espírito Santo na vida dele, realmente foram dadas e vindicadas por Deus, através de um apostolado. Eu acho que, depois do apóstolo André Lima, eu queria ler aqui um trechinho que eu separei. Eu posso ler agora? Não, você vai ler. Eu só queria. Eu fiz uma pergunta clara. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 14. Mas não é dentro disso. As coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, temos 14 livros de Paulo aí na primeira era, na geração de Paulo. Além de Paulo, para as nações, você pode me citar algum outro homem que escreveu algum outro livro para as nações no Novo Testamento? Sim ou não? Sim. Para as nações, quem foi que escreveu, além de Paulo? William Marion Branham. William Branham, não? Ele é um profeta do Novo Testamento. Mas né? o William Branham... Mas o William Branham é 20 séculos depois de Paulo. William Branham é 20 séculos depois de Paulo. E se você olhar, William Branham agiu como Paulo. Não temos Timóteo dando mandamento de Deus. Não temos Filemão, Carpo, Áquila, Priscila, Apolo, Silvano, Epafrodito. Nós não temos nenhum discípulo de Paulo escrevendo algum livro ou dando algum mandamento de Deus, alguma regra, algum preceito, algum estatuto. Da mesma maneira, porque Paulo é o modelo, é o primeiro dos profetas do Novo Testamento. Da mesma maneira, o irmão Branham não permitia a palavra de Ormond Neville ir nas fitas. Nem de Pierre Green, nem de Junior Jackson. Não temos as vozes de Ormond Neville, Pierre Green, Junior Jackson, J.T. Parnell, Don Rundell, Lee Valley. Ou seja, nas fitas de William Branham é só a voz de William Branham. Na geração de Paulo era só Paulo. Então, homens como Apolo, Ágapo, Silas, Filemão, Onésimo, João Marcos, esses homens todinhos que Paulo cita aí, você não vê um se levantar e dar preceito, dar mandamento. Como lá no tempo de Moisés. Josué enquanto Moisés estava vivo, Josué não se atreveu a dar mandamento. Moisés estava vivo, Caleb não se atreveu a dar mandamento, e nem Caleb, quando Josué virou profeta na terra de Canaã, não temos o livro de Caleb, não temos mandamento de Caleb. O único que pode dar mandamento é um profeta mensageiro. Por isso que o irmão Branham não deixa aparecer nas gravações voz de Pierre Green, de Ormond Neville. Eu sei que esses homens eram pastores, ocupavam funções importantes, de líderes no tabernáculo deles, mas se tratando do profeta mensageiro, a mensagem era só de Branham. Se tratando do profeta mensageiro, a mensagem era só de Paulo. Se tratando do profeta mensageiro,
A mensagem era só de Moisés. Caleb não deu mandamento no tempo de Moisés, Caleb não deu mandamento no tempo de Josué. Agora Josué vem, depois da morte de Moisés, estabelece o livro, sua mensagem, e impõe preceitos, mandamentos, regras, regulamentos, leis. Coisa que nenhum outro fez nos dias de Josué. O que eu estou querendo dizer para você, e discordando de você, que você acha que no Novo Testamento Deus está tratando diferente. Como? Era um homem só, um Paulo. Como? No século XX era um homem só, um Brana. E hoje é um homem só, Cacô Filipe. Ou seja, Deus ainda continua tratando com um homem só, uma mensagem só, em uma geração, não com grupos, não com dois homens. O profeta Cacô Filipe até revelou que Deus não tem duas grandes águias ao mesmo momento. Mesmo Moisés e Elias, que virá pregar 1.260 dias, 42 anos e meio, 3 anos, que é os 3 últimos anos e meio que está restando para fechar as 70 semanas de Daniel 9, 27, não será dois homens, será um homem só. Porque Deus não pode fazer confusão. Da mesma maneira que ele vem trabalhando desde o Éden, era um Adão só, ele falava com um homem só, Adão, ele não falava com Eva. Aí eu estou te respondendo que a igreja não tem dom profético. A igreja não pode ocupar o lugar de um profeta. A igreja é corpo, é membros. Mas a cabeça é Cristo. Mas Cristo se manifesta em um homem na terra, em um único homem. Esse homem se torna o absoluto dos filhos de Deus. É ele que tem a última palavra em casamento e divórcio, em qualquer problemática ou problema que surgir no conjunto, nas assembleias, nas congregações, quem vai dar o ultimato, a última palavra é o profeta mensageiro. Assim Moisés, quando falava, cessava, encerrava o problema. Assim Paulo, quando falava, encerrava o problema. Assim também William Branham, quando falava, encerrava a coisa. Deus não pode trabalhar, isso é Amós 3,7, fora de um profeta mensageiro. Então, no Novo Testamento, não há diferença nenhuma do Velho. É o mesmo Deus, que não pode mudar. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor, não mudo. Hebreus 13,8, que eu sei que foi os temas das campanhas de William Branham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o William Branham morreu. E Jesus Cristo deixou de ser o que ele era ontem, hoje, e vai mudar alguma coisa? Não, ele é o mesmo. Ele está aqui agora com o profeta Cacô Filipe, que é o absoluto, que é aquele que pode definir o que é pecado, que é aquele que pode dizer isso é mandamento, que é aquele que pode dar um sinal vermelho, isso aqui ninguém pode fazer, eu vos proíbo de fazer, como o profeta Cacô Filipe diz hoje, vos proíbo de ouvir cânticos de católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. Se vocês ouvirem, vocês vão perder a vossa virgindade. Por quê? Porque esse povo dessas igrejas não são salvos. E eu, como um cristão, que tem um profeta vivo, Cacô Filipe, para que eu vou ouvir quem não é salvo cantar? Eu vos proíbo de ler livros de teologia. O profeta Cacô Filipe diz isso. Eu vos proíbo de ter falsas versões da Bíblia. Ou seja, o que é isso? O absoluto. A mesma coisa que Paulo fez, que William Branham fez, a mesma coisa que Moisés fez, que Josué fez, que Jeremias fez. Ou seja, um profeta, ele é o absoluto. Dos filhos de Deus na terra. Numa geração, Deus tem seus filhos. Como essa geração, William Branham, no século XXI, Deus tem seus filhos e filhas. Até Cacô Filipe é um filho de Deus. O profeta Cacô até diz aqui no seu livro, eu sou uma virgem. Não tem as 10 virgens? O profeta diz, eu também sou uma virgem sábia. Mas a diferença do profeta Cacô Filipe para mim, que sou um Efésios 4,11, levantado por ele, porque se ele não me levanta, eu não estaria aqui como apóstolo. É um profeta mensageiro que levanta o Efésios 4,11. Depois eu quero até te perguntar, pastor Natan, qual profeta vivo que te consagrou e te levantou como pastor?
de congregação. Porque na Bíblia, Moisés levantou Arão, Jesus Cristo levantou os 12 apóstolos, Paulo levantou Timóteo, levantou Apolo, Silvano, John Wycliffe levantou Nicolas, John Hus, na Boêmia, levantou, antes de ser queimado na fogueira, levantou Jerônimo de Praga, Lutero levantou Felipe Melancton, John Wesley levantou George Whitefield, William Branham levantou Ormond Neville, Pierre Green. Eu também vou te deixar essa pergunta aqui. Quero que você me responda qual profeta mensageiro te levantou para ser pregador, para ser pastor, e te colocou aí na frente do povo. É uma responsabilidade muito grande. Mas o profeta mensageiro é o absoluto de Deus na terra. Ele tem a última palavra. Ele é o único que pode escrever um livro. E nesse livro, colocar preceitos. Nós vemos no Velho Testamento que Escribas escreveu Reis, 1ª e 2ª Reis, escreveu 1ª e 2ª Crônicas, mas você não encontra no livro de um escriba que relata a história ali, como a história foi, colocando mandamento. O escriba não fala igual Moisés, igual Paulo, igual William Branham, igual Cacô Filipe. O escriba apenas relata a história e não dá preceito, não dá mandamento. Não fala com autoridade como sendo o único homem de Deus na terra. O que faz um profeta ser um profeta, porque filho de Deus, virgem, ele é. Filho de Deus, ele é, como todos. Mas ele recebe um chamamento numa geração, ele recebe uma comissão numa geração, e ele recebe uma mensagem. Ele é portador de uma mensagem que não pode ser igual à mensagem de um profeta anterior a ele, ou os profetas anteriores. Ele tem uma mensagem diferente, uma mensagem que é de Deus unicamente também enquanto ele estiver vivo para os homens e mulheres vivos do seu tempo. Isso William Branham tinha. Isso Wesley tinha, Calvino tinha, Farel tinha, Zwingli tinha, John Knox tinha, George Whitefield tinha, William Branham tinha, e hoje Cacô Filipe tem isso. Então, o chamamento. O que é o chamamento? Ou seja, antes de um profeta vir à terra, aparecer aqui na terra, algum profeta da Bíblia falou dele em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo. Como João Batista chegou e disse, sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o capítulo 40, versículo 3 do livro de Isaías. Como Cacô Filipe chega agora, no nosso tempo, e diz, eu sei que eu sou a voz de Mateus 25, 6. Eu fui anunciado por Jesus Cristo. E também anunciado, nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho, por esse tanto de mensagem de William Branham aqui, ó. William Branham anunciou outro mensageiro. Então, quando o Cacô Filipe está aqui, ele não está aqui de atrevido. Ele não está aqui de ousado. Ele não entrou na seara, no campo, porque a igreja está morna, fria, morna. Não. Ele entrou porque as Escrituras e William Branham, também em suas mensagens, anunciou que viria outro profeta depois dele. Então, tudo que o profeta Cacô Filipe escreve hoje é mandamento. Eu não vi Timóteo dar mandamento nenhum. Eu vi Timóteo repetir o que Paulo dizia. Não vi Apolo, não vi Barnabé, não vi João Marcos, não vi Áquila. Como também, nas mensagens de William Branham, eu não vi ninguém falar com a autoridade de William Branham. Então, eu não te entendo quando você diz assim que Deus agora age com a igreja tem um dom profético. Eu não vi isso no Novo Testamento. Você vai ter que anular Hebreus 13, 8, que tem a ver com Malaquias 3, 6. Eu sou o Senhor e não mudo, e esse mesmo Senhor, porque só há um Senhor, isso é até pilar, fundamento da fé cristã, da fé dos filhos e filhas de Deus, um só Senhor. Esse Senhor é Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu queria que você me provasse, aí, no tempo de Branham, no tempo de Lutero, no tempo de Paulo, outro profeta nos dias desses profetas mensageiros. Quem foi profeta mensageiro que escreveu o livro e deu mandamento além de Paulo, no tempo de Paulo, além de Lutero, no tempo de Lutero? Porque no tempo de Lutero, quando o Duque Frederic
de Wittenberg escondeu Lutero no castelo, e ele traduz o Novo Testamento. Acho que é mais de 2 anos, ele fica escondido no castelo. E ele escreve hinos, como Castelo Forte. Havia um discípulo de Lutero chamado Andrés Calçada. Ele tomou a frente, aproveitou da ausência de Lutero, tomou a frente da mensagem de Lutero, começou a dirigir o povo, e ele levou o povo ao fanatismo, a queimar a igreja, a destruir igrejas, a matar pessoas. Ele levou a loucura. Tanto que quando Lutero sai do esconderijo, e ele olha para esse discípulo, ele diz assim: quem fez essa barbulha, essa confusão? E aí o Andrés Calçada diz que foi ele. E Lutero diz: e quem mandou você fazer isso? Eu não morri, eu estava ausente. Eu não sou responsável por isso, esse fanatismo. Então Lutero volta ali como o cavaleiro Jorge, todo barbudo, disfarçado. Aí ele reassume o seu posto de líder. E quem tentou tomar o lugar de Lutero, com Lutero vivo, foi fanatismo, loucura, tonterice, chocarrice. Então, para além de um profeta mensageiro, Deus não trata com mais ninguém. Você tem como me provar que, além de Paulo, houve alguém ali que deu mandamentos do Senhor Deus naquela geração de Paulo? Tem como me provar um? Apontar um homem aí que escreveu com a mesma autoridade de Paulo, colocando a mulher em ordem, os dons em ordem, as congregações em ordem. Tem como me apontar, além de Paulo, ali para as nações? Pastor Natan? Apóstolo André Lima, né? O irmão entrou em alguns assuntos dentro concernentes às eras da igreja, mas o irmão fez uma pergunta sobre o tempo de Paulo. Então fica meio difícil eu te dar uma resposta assim direta sobre o assunto. Mas como o irmão me perguntou, o irmão falou desde o início uma vez uma pergunta, né? Quem foi o profeta mensageiro que me ordenou a pastor? É isso, né? Profeta vivo, e outra profeta pergunta vivo. que o irmão fez ali, profeta vivo. E outra pergunta, o irmão fez, quem é que esteve passando mandamentos do Senhor com o profeta, né, com o apóstolo Paulo? Além de Paulo, quem deu mandamentos ali no tempo de Paulo, mandamentos do Senhor? Se nós ler as epístolas de João, Pedro e Tiago, nós podemos ver que esses 3 apóstolos e profetas também viveram no mesmo tempo e na mesma era de Paulo e também colocaram mandamentos do Senhor. E nós podemos ver também que, como falei ali anteriormente para o irmão, né, sobre o Novo Testamento. Agora não tenho aqui o capítulo e o versículo certo, mas eu creio que o irmão, o apóstolo, sabe do que eu estou me referindo, né? O irmão tem mais conhecimento que eu sobre essas questões. A Bíblia diz assim, eu creio que é no livro de Mateus, que ali a lei e os profetas profetizaram até João Batista. E nós podemos ver que no Novo Testamento nós não vemos nenhum homem dizer assim diz o Senhor, com exceção de William Branham, como o irmão mesmo disse, 2000 anos depois que vieram as eras da igreja, que aconteceu todo aquele negócio, que veio um profeta com cumprimento das promessas de Deus ali de Malaquias. Mas nós não vemos na introdução do Pentecostes pessoas com os mesmos caracteres de ministérios como foram com os profetas ali de Malaquias anteriormente, há muitos séculos e anos atrás. Mas nós vemos Deus tratando diretamente com as pessoas, de forma que a palavra de Deus nos diz em Coríntios que quando vir aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Muitos dizem ali que Efésios 4:11 trata-se de um ministério quíntuplo. Outros já creem que o pastor não tem ministério. Desta forma, eu creio que o pastor ele é apenas um colaborador da seara de Deus. Eu creio que o ministério é a própria mensagem da hora, né? Então, nós podemos ver assim, apóstolo André Lima, eu creio piamente que os apóstolos foram ordenados, consagrados, por assim dizer,
quando eles estiveram com Jesus Cristo, através da experiência e através do batismo verdadeiro, né? Com o Espírito Santo. E Deus passou a falar através deles ao seu povo. Filipe, ele era reconhecido como apóstolo. Filipe foi enviado para anunciar o batismo que veio através de Pedro. Pedro teve as chaves do reino para pregar os mandamentos do Senhor. Então nós podemos ver que esse é como se nós abríssemos um leque, né? Mas eu gostaria de aproveitar aqui o momento e ler aqui um trechinho de um parágrafo, não sei se o irmão me permite, sobre Cristo é o mistério de Deus revelado. Só um minuto antes, para que o debate fique bem satisfeito, as pessoas que estão nos assistindo, eles querem que o senhor responda quem é o profeta vivo que lhe deu autoridade para ser constituído um pastor. Consagrou ele a pastor. Consagrou ele a pastor. Nessa geração. O qual profeta? Há algum profeta ou não? Sim. Alguns pastores foram consagrados pelo irmão Branham. E eles têm um ministério muito conhecido por isso, por eles terem sido consagrados por grandes homens de Deus. Eu participei do companheirismo de Goiânia, né, do Tabernáculo da Fé, a palavra original do suposto ministério quíntuplo de Efésios. E lá dentro nós era muito ensinado assim. Eu digo para os irmãos, eu sei que talvez vocês vão ter todo o ponto crítico, toda a liberdade, todo o livre-arbítrio de me criticar, mas eu creio do fundo do meu coração naquela comissão que está na mensagem A Posição do Crente em Cristo. Eu tenho ela anotada ali em casa, depois eu posso mostrar para os irmãos, que diz assim: não será imposição de mãos dos presbíteros e dos homens ordenados de Deus que imporão sobre ti o ministério consagrado por Deus, mas será a imposição de mãos do Deus Todo-Poderoso. Colocará em ti um manto novo, e você será um novo ministério, e você será um exemplo entre seus irmãos. Então eu creio sim, irmão Paulo, eu creio sim pela minha fé. Eu não aceitei consagração, já me perguntaram sobre esses negócios de consagração de pastores, né? Não de profetas, pastores eu estou falando. E eu não aceitei, porque eu creio que a verdadeira ordenação, né? O irmão Branham, ele fala em ordenação. O Branham, ele não falava em consagração, ordenação. Tem que ser dada pelo profeta Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Homem, né? Eu creio que Jesus Cristo, ele está vivo. E eu creio que ele, como profeta dos profetas, ele me ordenou. Agora, tudo bem, isso é como eu creio, né, irmão? Sei que os irmãos creem diferente. O pastor Natan, eu já saberia a resposta. Pastor Natan, você sabe que quando João Batista morreu, Apolo estava batizando lá no batismo de João Batista e pregando a mensagem de João Batista. E quando ele encontrou com Áquila e Priscila e depois com Paulo, você sabe que Apolo foi rebatizado, não? Sim ou não? Por Paulo. Você acredita que Apolo foi rebatizado por Paulo? Não só Apolo, mas a igreja de Apolo, que Apolo mesmo tinha batizado no batismo de João Batista? Então, se William Branham morreu, como João Batista morreu, e Apolo foi levantado por João Batista, e nem o batismo de Apolo já tinha mais valor, como que a consagração de João Batista teria valor sobre Apolo? Se William Branham morreu, como que as consagrações de William Branham vai ter valor se as de João Batista não teve valor? Nem o batismo de Apolo, a consagração de Apolo, tinha nenhum valor, perdeu o valor. Apolo teve que ser batizado, foi de novo. Ele teve que descer, se humilhar, de pregador, virar um simples irmão e ir para a água para ser batizado por Paulo. Eu pergunto, cadê a humildade sua, pastor Natan? Você é melhor do que Apolo? Porque a pregação de Apolo já não estava valendo nada. O batismo de Apolo, que Apolo estava batizando, não estava valendo nada. Nem consagração e nem batismo. Porque João Batista tinha morrido. William Branham disse que viria outro profeta depois dele. Agora você vem dizer que pastores consagrados por William Branham
lhe consagra e tem valor. Eu pergunto, você é melhor do que Apolo? Que teve que reconhecer Paulo? Os pastores, não. Os pastores consagrados pelo ministério do William Branham, né? O profeta William Branham, sem querer, ele deu início a um sistema denominacional. Ele fazia parte dos homens de negócio para a era que ele vivia. Isso é um negócio que veio dele. Nós podemos analisar ali que aqueles que estiveram com Apolo foram batizados para o arrependimento. Ali não estava se tratando por causa da pessoa de Paulo, mas ali estava se tratando por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles levavam aquilo que o Espírito estava revelando para eles. Jesus Cristo não poderia dizer assim: ó, meus amados irmãos, ó, meus amados filhos, vocês devem ser batizados em meu nome, porque Jesus não quis se exaltar. Por isso que em Mateus 28:19, Jesus Cristo disse assim: portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eles fizeram no Concílio de Constantinopla? Eles pegaram estas passagens, esses títulos, e eles colocaram como batismo. Eles colocaram isso como um mandamento terreal. Eles disseram assim: agora nós vamos levantar um homem, nós vamos consagrar um papa, e esse papa ele vai consagrar os cardeais, os assim por diante, até chegar nos padres. Então, a respeito de como eu vejo, apóstolo André Lima, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, não pensem isso. A respeito de como eu tenho visto, Deus ele revela como ele quer. Pode ser, vamos por assim dizer, apóstolo André Lima, que você tenha enxergado mais do que eu. Mas Deus é que tem de revelar. A gente não vai conseguir entrar em determinada questão dada por Deus, como exemplo do irmão Paulo e de outros irmãos também, que eles receberam algo, que eles creram, como disse Paulo, coisa terrível um cristão ir contra a sua própria consciência. Então, eu quero que vocês todos possam me entender que eu estou falando para vocês conforme está na minha sã consciência nas escrituras sagradas, de que William Branham não é meu Deus. William Branham... Você é melhor do que Apolo, pastor Natan? Você é melhor do que Apolo, porque Apolo foi para as águas batizar-se novamente no batismo de Paulo. Você sabe que batismo é ABCD, é o começo, é o abecedário. Ou seja, quando Apolo aceita, não só Apolo, mas o grupo de Apolo aceita que Paulo os rebatize, Apolo estava descartando sua consagração de apóstolo, suas pregações, as almas que ele ganhou. Apolo estava admitindo ali que ele estava começando tudo de novo, que ser pregador não ia levar ele para o céu, ter ganhado dezenas ou centenas de almas para a mensagem de João Batista não ia levar ele para o céu, que as grandes evangelizações e congregações que Apolo abriu antes de conhecer a Paulo, aquilo não tinha valor nenhum diante de Deus. Ou seja, quando Apolo resolve, ele, Apolo, e o grupo de Apolo, lá em Éfeso, Atos 19, versículo 5, lá diz que 11 varões, e Apolo estava junto, todos eles desceram as águas e foram rebatizados, batizaram a segunda vez, como Moisés batizou no Mar Vermelho, um batismo, depois Josué batizou no segundo batismo no Rio Jordão. Pode continuar, apóstolo, nós estamos ouvindo. Alguém está ligando? Então, o pastor Natan, no Velho Testamento, nós temos Moisés batizando no Mar Vermelho, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo chama a passagem do Mar Vermelho de batismo de Moisés. Mas nós temos também Josué batizando no Rio Jordão, 2 batismos. Aí você vê Apolo sendo batizado por João Batista e consagrado, porque Apolo era um apóstolo de João Batista, mas você vê Apolo depois tendo a humildade de ir às águas, ou seja, ele descartou, desprezou, desconsiderou a consagração de João Batista, porque ele viu que João Batista estava morto. E um Apolo que, quem sabe, Apolo até consagrou muitos homens. Ele, que era um líder, estava dando um exemplo para aqueles que estavam ao lado dele, seguindo ele. Ó, eu vou para as águas. Eu vou começar de novo. Eu vou começar do zero. Do que adianta eu pregar João, batizar no batismo por arrependimento
de João e depois eu ir parar no inferno. Se a verdade está com Paulo, eu prefiro começar do zero. Aí é onde eu te pergunto, não é melhor você acreditar hoje no profeta Cacu Filipe, que é o Josué depois de Brana, porque Brana tinha coluna de fogo e era Moisés. Josué, ninguém viu a coluna de fogo em Josué, mas Josué era profeta, mensageiro. Não é melhor você ter a humildade de Apolo, vir às águas, do que valorizar, eu sou pastor, eu tenho um grupo na minha frente. Apolo também tinha um grupo, só que Apolo não brincou, não arriscou a salvação. E aí você vem e dá um argumento assim, não, eu sou consagrado por essa linhagem aí. Brana, profeta mensageiro, consagrou pastores, aí pastores vão consagrando pastores, quando isso não tem valor nenhum, pastor Natan. É um risco grave. Ou seja, que fundamento bíblico, que base bíblica você tem para um pastor te consagrar sem ser um profeta mensageiro? Que base da Bíblia você tem? Me dê uma base bíblica. Como eu te pedi uma base bíblica ali, escritura, que quando Paulo escreveu 14 livros, eu pedi para você, me dê alguém que escreveu para as nações. Mas você me citou João, Pedro e Tiago. João, Pedro e Tiago não escrevem para as nações. Eles escrevem para as 12 tribos. Em Mateus 19, 28, Jesus Cristo diz, vocês 12, e aí inclui João, Pedro e Tiago. Vocês 12 se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Todas as cartas de João, de Pedro, de Tiago, de Judas, é as 12 tribos. Aos judeus dispersos. Porque Jerusalém foi destruída no ano 70. Os judeus se espalharam, as 12 tribos. Em Atos 11 diz que depois da morte de Estevão, os judeus na Síria, no Chipre, na Fenícia, não pregavam aos gentios, aos homens das nações, mas unicamente judeu. Além de Paulo ali, com 14 livros, para as nações, não temos nenhum outro escritor. Temos, sim, João, Pedro, Tiago, Judas, mas eles se dirigem às 12 tribos. Para que, pastor Natan, misturar 12 tribos com as nações? Eu vou perguntar para o senhor, porque o senhor fez uma confusão aí. Deus trata com as 12 tribos e as nações ao mesmo tempo? O Novo Testamento é para o povo gentil. Deus não trata mais com Israel no Novo Testamento. Eu não estou ouvindo. Não, Paulo. Pastor Natan, tem como o senhor se aproximar mais próximo do microfone? Eu estou ouvindo. Pastor Natan, fala um pouco mais próximo. No Novo Testamento, Deus não trata mais com Israel. Eu não consigo me aproximar mais do que aqui. Apóstolo, o senhor ouviu? Repita, por favor. Eu não estou tendo retorno, irmão. No Novo Testamento, Deus não trata mais com Israel. Deus trata com o povo. Irmão Paulo, eu vou trocar de telefone aqui de novo, irmão Paulo. Tá ok. Enquanto isso, a gente vai conversar com o pastor Natan. O som tá baixo. Irmão Paulo, apóstolo André Lima, eu trouxe uma pergunta aqui para esta tarde para nós. Qual seria a distinção? Eu trouxe uma pergunta hoje de tarde. Certo. O senhor vai fazer já essa pergunta? Vamos esperar o apóstolo André Lima retornar. Então, você que está nos ouvindo nesta tarde, que estão acompanhando este debate, você pode compartilhar a nossa live. E você que está aí também assistindo e quer debater também a respeito se Cacu Filipe é um verdadeiro profeta, se Deus envia um profeta sobre a terra ainda, você também pode entrar em contato conosco através do nosso telefone, que está aí no vídeo. Se você quer fazer um debate conosco, está aí o nosso telefone.
Mas nós estamos continuando, o apóstolo André retornou. Então, irmão Paulo, eu vejo aqui que o pastor Natan, que é um branamista, ele não responde perguntas, questões. Eu perguntei, além de Paulo para as nações, quem é o outro homem que escreveu além de Paulo para as nações, porque os 12 apóstolos escreviam para as 12 tribos. Eu até dei uma falha aqui agora na internet, no celular. Eu perguntei a ele se Deus trata com as nações de Israel ao mesmo tempo. Claro que não trata. O Israel é as 70 semanas. Com as nações é as 7 eras da igreja. Hoje os judeus estão surdos, mudos, cegos. Deus não está tratando com Israel. Israel aguarda as 7 eras da igreja terminar para Deus voltar lá com os 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, que resta ainda para as 12 tribos. Então, ele não responde, além de Paulo, para as nações, quem escreveu livros, porque Paulo escreveu aos Romanos, em Roma, Itália, Paulo escreveu a Tessalônica, Filipos, aos Coríntios, tudo na Grécia. Paulo escreveu a Galáxia. Paulo não escreve para as 12 tribos, embora o livro dos Hebreus, Paulo dirige aos Hebreus, mas vemos em Atos 13, versículo 46, 47, 48, que os hebreus, os judeus, rejeitou a Paulo, e Paulo bateu lá, sacudiu a poeira do pé, e diz, era necessário que isso acontecesse. Agora, eu vou para as nações. Além de Paulo, pastor Natan, qual outro profeta mensageiro que Deus enviou para as nações, no tempo de Paulo? O apóstolo André está falando na Bíblia. Entenda bem. Na Bíblia, eu quero escritura, eu quero Bíblia. Eu gostaria de dizer para o irmão que o irmão me chamou de branamista. Branamista é quem crê que um profeta é Deus. Eu não creio que o William Branham era Deus. Eu não sou branamista. Eu não creio na fé dos conservadores branamistas. Eu saí de lá. Só para deixar bem claro para os irmãos. Eu não sou branamista. Branamista é quem crê em um profeta morto. Eu não sou. Ô, pastor Natan, branamista é quem crê em Brana morto, segue a mensagem de Brana morto. Como luterano. Quem é luterano? Quem crê e segue. Luterano é quem crê e segue a mensagem de Lutero, morto. Wesleyano é quem crê e segue a mensagem de Wesley, morto. Calvinista é quem crê e segue a mensagem de Calvino, morto. Como você prega a mensagem de William Branham e Branham está morto, você tem que admitir que você é um branamista. Não tem como você ser um cristão. Porque ser cristão é um homem ou uma mulher, é um homem ou uma mulher que segue já Cristo. O senhor responde, pastor. Não tem como seguir a Cristo a não ser por um profeta vivo. Jesus Cristo disse que Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Jesus Cristo disse, portanto, eu vos enviarei profetas, isso é até o fim do mundo. Como Branham morreu há 54 anos, quem está na mensagem de Branham, quem lê a mensagem de Branham, quem prega a mensagem de Branham é branamista. Como aqueles homens lá do tempo de Jesus diziam, somos discípulos de Moisés. Quem é você, Jesus? Então, eles eram os moisesistas. Eles eram denominacionais, organizacionais, eles estavam rejeitando Jesus Cristo, antes tinha rejeitado João Batista, depois rejeitou a Pedro, rejeitaram a Paulo para ficar com Moisés, morto. Então, o que é um branamista? É a mesma coisa de um calvinista, luterano, wesleyano, espurgista. Ou seja, qualquer um que segue um profeta morto, a mensagem de um homem morto é ismo, virou ismo. Ou seja, Deus não está nisso aí, porque o Deus da Bíblia não é Deus dos católicos, Deus dos protestantes, Deus dos evangélicos, Deus dos branamistas, Deus dos calvinistas, Deus dos luteranos. O Deus da Bíblia é um Deus vivo, e ele só pode usar homens vivos. Hoje, o homem vivo que Deus usa é o profeta Jacob Filipe. E você não pode seguir Jesus Cristo hoje, a não ser por um homem vivo. A não ser por um homem vivo. Eu vi num vídeo seu, e você não chama de caconista. Só deixa eu falar um pouquinho. O pastor Natan, só concluindo, você não chama de caconista. Você não chama de caconista.
Como que nós somos cacunistas ou cacuísta? Cacuísta é um nome diabólico. É diabólico. Como que nós somos cacunista, cacuísta, se Cacô Felipe está vivo? Agora você é branamista. Não só você, o Joaquim, o Luiz Mendes. Ele é o mediador de vocês. Porque o William Brana está morto. Não, nós podemos entrar nisso. Nós podemos entrar nessa questão de mediador, mas primeiro me responda, sem fugir. Além de Paulo, que escreveu 14 livros para as nações, quem foi o outro profeta mensageiro para as nações, junto com Paulo, nos dias de Paulo? Me dê o nome dele aí. O pastor está com a palavra. Tem algum outro homem? João, Pedro e Tiago, eles não escreveram para o povo do Antigo Testamento. Nós estamos tratando de uma nova aliança, de um novo concerto, de uma nova chance que Deus resolve dar à humanidade. E eles têm mandamentos em suas epístolas, porque eles viviam, nós podemos ver até a relação de Pedro com Paulo no Novo Testamento. A questão não é uma questão exclusiva para a pessoa de um profeta, mas é uma questão exclusiva para o povo de Deus, o dom profético. Porque Deus tem... Agora eu posso perguntar, vindicação sobrenatural. Pergunta para mim o que aconteceu essa semana e vocês vão ver se eu estou com Deus ou se eu não estou com Deus. Sobre a questão viva, não apenas teológica, mas viva, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem eternamente. Apóstolo André Lima, eu tinha uma pergunta para fazer para o irmão, a hora que eu puder eu vou fazer. A hora que o irmão deixar, eu vou fazer essa pergunta. Você vai fazer, mas Pedro escreve aqui, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Porto, Galáxia, Capadócia, em Ásia, em Bitínia. Quem são esses estrangeiros aqui que Pedro está escrevendo? Outra coisa que Judas escreve aqui, também. Eu quero saber quem é esses estrangeiros dispersos que Pedro está se dirigindo. Judas também diz aqui, Epístola, carta de Judas, as 12 tribos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Jacó, aos chamados santificados de Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Então ele vai dizer aqui que é Judas, eu estou lendo João, é Judas. Judas vai dizer aqui que ele está escrevendo as 12 tribos dispersas. Quem é esses estrangeiros que Pedro escreve, dispersos, entre as nações? E quem é essas 12 tribos que Judas se dirige, que Tiago também se dirige aqui às 12 tribos? Quem são essas 12 tribos? Quem são esses estrangeiros, ô pastor Natan? São judeus ou são gentios? Eu queria que você me respondesse. Apóstolo André Lima, eu vou, se o irmão aceitar, eu vou fazer uma entrevista com vocês, porque eu vim com umas perguntas para fazer, aí, por causa eu fiz 3 perguntas, né? Através das minhas 3 perguntas, a gente entrou dentro de todo esse assunto. Mas eu tinha uma outra pergunta para fazer, se tiver uma oportunidade, uma entrevista. Eu vou fazer perguntas sobre o ministério de um profeta. Aí eu quero que o irmão ou alguma outra pessoa possa me responder concernente às perguntas que eu tenho. Certo, mas vamos passar por essas primeiro aqui, Quem são essas 12 tribos que Tiago, Pedro, João, Judas escreve? Quem são esses estrangeiros? Que Tiago, Pedro, Judas e João, os 12 apóstolos, escreve. Em Mateus 19, 28, Jesus Cristo disse: os 12 apóstolos vão se assentar sobre 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Como que você pode afirmar, diante desses textos da Bíblia, que Pedro, Tiago, os apóstolos de Jesus Cristo está escrevendo às nações? Se o próprio Paulo disse que a Pedro foi confiado
o evangelho da circuncisão, e a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, Paulo mostrou a diferença entre a sua mensagem e a mensagem dos 12 apóstolos, mesmo Cefas, Pedro. Paulo chegou a dizer aí, a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Quem é o povo da circuncisão? As 12 tribos, os judeus. O apóstolo Quem é o povo da incircuncisão? Jesus. Oi? Foi Jesus. Foi Jesus que fez isso. Paulo continuou o ministério de Jesus. Não foi unicamente Paulo. Jesus já veio tratando sobre isso, sobre a mudança do sacerdócio, mudando-se também a lei. Não foi exclusivamente Paulo, ele continuou o que Jesus tinha começado. Os quatro evangelhos, vocês dizem assim, que são o Antigo Testamento, tá certo? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que Jesus já estava tratando com o povo gentil? Eu pergunto isso também, pro irmão. Se Jesus veio antes de Paulo. Você pode me dar o nome de um romano, um espanhol, um grego, que Jesus deu a vida eterna, salvou ele aí nos 4 evangelhos? Um romano, um grego, um homem, uma mulher do Chipre, da Síria, um espanhol. Você pode me apresentar um gentil, um homem das nações que Jesus deu a vida eterna para ele, fora da terra de Israel, das 12 tribos? Eu estou te colocando, respondendo sua pergunta com outra pergunta. Me apresenta aí um homem, uma mulher das nações, pode ser espanhol, grego, romano, do Chipre, da Síria, da Fenícia. Me mostra aí um gentil, um homem, uma mulher das nações que Jesus Cristo salvou nos 4 evangelhos. Tem como você me apresentar aí? Aquele homem que estava crucificado. Aquele homem que estava, por exemplo, que estava crucificado ao lado de Jesus, ele era um judeu ou ele era um gentil? Claro que ele era um judeu. Claro que ele era um judeu. Eu não sei se ele era judeu. Ele era um judeu, claro que ele era um judeu. Judeus, como 1 mais 1 é 2. Veja aqui, ó, é Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servidor de Deus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos que estão na dispensação. Quem são essas 12 tribos? É as nações ou os judeus? Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes da dispensação de Porto, Galátia, Capadócia, Ásia, Bitima, hospedado entre as nações. Você sabe que Atos 11, depois da morte de Estevão, os judeus se espalharam pelas nações. E os 12 apóstolos, quando vão às nações, não pregam aos homens e mulheres das nações. Eles só pregam aos das 12 tribos. Por isso que não tem cabimento a isso aí que você disse, que Pedro, João, Tiago escreveu o mandamento para as nações. O homem responsável para colocar mandamentos para as nações chamava-se Paulo. Além de Paulo, eu desconheço, não tem outro homem. Foi como William Branham, no século XX. Além de William Branham, não tinha outro. Como Lutero, em 1517. Além de Lutero, não teve outro para as nações. Quando Deus envia um profeta na terra, é único. É um homem sozinho, com uma mensagem sozinha para todas as nações, para que não haja confusão, para que na simplicidade todas as nações venham a um único profeta. Deus já faz isso para não haver confusão. Agora, me apresenta aí um homem e uma mulher fora de Israel, da terra de Israel, que Jesus salvou. O ladrão lá na cruz, ele era judeu. Ele está sendo crucificado em Israel porque ele era judeu. Me apresenta aí uma mulher das nações, um homem das nações, que Jesus Cristo salvou fora da terra de Israel. Você tem condição de apresentar, pastor Natan, para mim? Tenho. Me diga um aí. Porque o ladrão era judeu. Zaqueu era judeu. A mulher do fluxo de sangue era judeu. João capítulo 1. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus Cristo disse assim: ora, Deus amou o mundo de tal forma
que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então, nisso nós estamos firmados, através da mensagem que Jesus Cristo disse. Ele disse assim, que ele mesmo não julgaria, na qualidade de profeta, aquela nação que ele estava. E, na minha opinião, Jesus foi o maior profeta que existiu até hoje. E ele disse, Então, mas a minha palavra julgará naquele dia. Então me apresenta aí um homem das nações e uma mulher das nações que ele salvou. Porque esses textos aí que você está citando, você apenas está fugindo da pergunta, pastor Natan. Você está tentando desviar. Eu estou falando aqui, o ladrão era judeu, o Zaqueu era judeu, o Pedro era judeu, a mulher do fluxo de sangue era judeu, Maria Madalena era judia. Me dê pelo menos um homem, uma mulher das nações que Jesus Cristo salvou. 10 leprosos. Eles eram judeus também. Curado, e os que vieram a Jesus eram gentios. Os que vieram a ele eram gentios. Os leprosos foram então, curados, não é? Pega a Bíblia. Então pega a Bíblia aí e leia na Bíblia que esse leproso que voltou a Jesus era das nações, era gentil. Me prova aí, eu tô te dando a oportunidade. Prova para mim pela Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, me mostra o livro, capítulo, versículo, que esse leproso aí que voltou a Jesus Cristo, que ele era homem das nações. Me prova para nós. Prova para o Brasil. O Brasil está vendo a live aqui, o debate. Estou te dando a oportunidade. Você não pode afirmar uma coisa e não mostrar o fundamento. A Bíblia é fundamento. Prova pela Bíblia, pastor Natan. Que esse leproso aí, dos 10 leprosos, esse leproso que volta, ele é das nações. De eu pesquisar na Bíblia o que o irmão está falando. Eu não tenho o grau de teologia que o irmão tem. O irmão está falando de coisa que o irmão sabe que não tem sequer uma pessoa citada ali, né, nos 4 evangelhos que seja gentil, porque o irmão sabe do que está falando. Então eu não posso colocar uma situação para o irmão de uma coisa que eu não tenho. Se você não tem certeza, então você não deveria afirmar nada. Nome. Mas eu tenho certeza que Jesus salvou os gentios. A Bíblia diz isso, que ele salvou os gentios. Me deu o fundamento da Bíblia. Me deu o capítulo e me deu o versículo. Prova para mim aqui agora. Prova para nós do Brasil todinho. Uma mulher das nações, um homem das nações. Quando os gregos vieram a Jesus, Filipe, o apóstolo, foi dizer a Jesus, mestre, os gregos vieram de longe para te ver. Queriam ver Jesus. Até o William Branham pregou a mensagem que eles queriam ver Jesus, mas Jesus não dá atenção, não dá entrevista. Quando a mulher Sirofenícia, da Síria e Fenícia, veio a Jesus Cristo, ele disse, não posso pegar o pão da mesa e dar aos cachorros. Só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tem, o pastor Natan. O Jesus Cristo e os 12 apóstolos... Mas ela disse assim, mas os cachorros também comem das migalhas. A migalha ali foi uma cura, ela não recebeu vida eterna, salvação. Ela recebeu uma cura, uma migalha, uma cura para a filha dela. Mas a vida eterna ela não recebeu. Porque o profeta Cacô Filipe diz que Jesus Cristo e os 12 apóstolos eram só para as 12 tribos de Israel. Você não vai conseguir vencer Cacô Filipe nas revelações e nos fundamentos. E nas bases que Cacô Filipe trouxe hoje, pastor Natan. Nem você, nem um pastor aí no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou em Goiânia, Goiás, vai conseguir derrotar o profeta Cacô Filipe. Você vai tentar fugir. Sim. Eu posso ler um parágrafo? Só uma frase, posso? Só um minuto. Não é o que eu estou falando. Aqui é o que o profeta William Branham falou. Porém... Pastor Natan, faz a pergunta que o senhor ia fazer antes, agora há pouco, aí, para o apóstolo André. Eu só vou... É que eu precisava ler isso aqui a respeito daquilo que eu falei, da forma que eu creio. Eu já faço a pergunta, tá bom? Tá. A Cristo é o mistério de Deus revelado, 503. Porém, todo este mistério é revelado somente como ele prometeu à sua noiva. O inferno está contra esta verdade, da revelação deste mistério. Porém, a noiva está se baseando nisto. Essa é a posição dela. Por que você tem fome, igreja? Por que você tem sede?
É o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Porém, você deixa tantas coisas tirar isso de você. Você deixa seu trabalho, sua esposa, seu marido, deixa sua família. Você deixa os cuidados do mundo, algum pastor, deixa alguma outra pessoa tirar isso de você. Quando você sabe que lá no fundo do seu coração você é um sedento, faminto, é Deus tentando revelar isto a você. Veja, a revelação. O último dia está aqui. Note agora. Então, apenas para que o irmão entenda, o irmão Brana teria mentido. Aí tudo bem, se o profeta errou. Vamos dizer assim, se vamos dizer que acho que o profeta errou, tudo bem. Mas toda a forma que eu creio, que eu falei sobre o irmão no início ali, sobre o dom de revelar para a noiva, isso o profeta William Brana que disse, em diversas mensagens. Só para me deixar essa parte bem explicada para o irmão. Não é eu que estou falando. Isso é o que a mensagem disse. Mas eu não tenho nenhum sentido, eu não preparei nada de estudo, nem nada. Apóstolo André Lima, eu admito, o senhor tem muito mais conhecimento. Eu não poderia nem mesmo debater com o senhor, porque eu sei que o senhor entende muito mais do que eu sobre a palavra de Deus. Agora, conforme a sua pergunta ali, eu gostaria de perguntar para o irmão, eu conheço essa, irmão, a pergunta seria qual é a distinção, não pode perguntar uma outra hora, uma outra oportunidade também, mas eu trouxe essa pergunta. Qual a distinção do ministério do profeta William Brana para o ministério do seu profeta? Seria essa a minha pergunta esta tarde. Perdão, a minha outra, né? Minha outra pergunta esta tarde. Qual seria a distinção do ministério do irmão Brana? Mas outra hora, agora o irmão está dentro de um assunto ali, né? Mas pode ser a hora que o irmão quiser, o apóstolo André Lima. Tá? Sim, eu posso te responder essa pergunta, mas antes eu quero que você me responda isso aqui, ó. William Brana, na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 78, está aqui na minha frente aqui, ele diz aqui, ó, portanto eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização, deixa-me te servir de todo o coração enquanto eu estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome o seu lugar, isso é tudo. Pastor Natan, quem é esse outro homem que o irmão Brana disse que viria após ele, depois que ele morresse? Tu terás um outro homem, ó Deus, depois que eu tiver partido. Quem é esse outro homem? Você entendeu a pergunta, pastor Natan? O William Brana diz aqui, ó, quem é esse outro homem? Que eu estou perguntando a você. Que o irmão Brana diz que vai entrar em cena, que viria depois que ele morresse. Senhor, eu não quero nenhuma organização. 78 da mensagem A Marca da Besta. Deixa-me te servir de todo o coração enquanto eu estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, tu terás outro homem quando eu tiver partido. Quem é esse outro homem que o irmão Brana disse que viria depois que ele morresse? Pastor Natan, antes do senhor responder, eu só quero perguntar ao apóstolo, como a gente está perguntando para um e para outro. Apóstolo André, o pastor Natan, ele leu uma mensagem do profeta William Brana e ele fez o seguinte questionamento ali. Ele falou mesmo assim, então será que William Brana errou ao falar isso? Eu queria que o senhor dissesse, William Brana, porque muitas pessoas devem ter ficado na dúvida, será que William Brana era um falso profeta, não era profeta, ou falava uma coisa e não se cumpria? O senhor acha que o William Brana errou ao falar aquilo ali? Assim, tudo que a igreja do tempo da tarde teve que atingir, chegar ao aperfeiçoamento, ela chegou através do profeta William Brana. Ou seja, mesmo quando William Brana morreu ali no hospital, em 24 de dezembro de 1965, o último eleito do ministério de William Brana, da igreja do tempo da tarde, já tinha entrado. Ou seja, Deus hoje não tem que fazer mais nada, porque não existe igreja do tempo da tarde hoje. Todos esses que pregam a mensagem de William Brana, recitam os parágrafos da mensagem de William Brana, não são filhos de William Brana, discípulos de William Brana, são branamistas, seguidores de um profeta morto. Como eram aqueles lá que seguiam Moisés, recusaram João Batista, Jesus Cristo, Pedro e Paulo.
Ou seja, esses 4 profetas, João Batista, Jesus Cristo, Pedro e Paulo também pregou para os judeus, até ser rejeitado para depois ir em direção às nações, foram rejeitados por homens que estavam seguindo a Moisés. E a terra hoje está cheia. Os branhamistas somente aumentou o quadro. Já tinha calvinista aqui, luterano, wesleyano. Apenas agora o quadro aumentou com os branhamistas. Hoje, na terra, Deus está a tratar com o profeta Gago Filipe. É a igreja da meia-noite. Não houve uma igreja da tarde? Então, ela chegou ao aperfeiçoamento. O irmão Branham concluiu o ministério. Quem tinha que ser salvo no ministério de Malaquias 4:5, de Zacarias 14:7, foi salvo. O próprio irmão Branham diz que quando um mensageiro morre, o homem se foi, e a mensagem dele também virou história. E nós sabemos que a história é passado. Não pode salvar ninguém. Deus não é passado. Deus é real, ele é vivo. Ele tem hoje um mensageiro aqui na terra, e eu quero que o pastor Natan responda isso aqui que o William Branham diz. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Quem é esse outro homem, pastor Natan? Que William Branham disse que viria depois dele. Como eu disse anteriormente para o irmão, isso é uma questão muito de ideias, né? Cada um tem as suas ideias, cada um vê uma coisa de uma forma diferente. Eu não creio em tudo, de A a Z, que o irmão Branham pregou. Eu creio no que está como assim diz o Senhor, de que realmente ele falou através do dom que Deus deu para ele como um profeta. Eu não creio, vamos dizer assim, se o irmão Branham disse 3 passos para a esquerda, e eu der 3 passos para a esquerda, se ele disser 2 passos para a direita, eu der 2 passos para a direita, e eu não consultar o que está na palavra de Deus, ele mesmo disse, se eu vos falar algo que não estiver na palavra de Deus, fique com a palavra. Então, é o exemplo de mensagens, como eu falei para o irmão anteriormente, de o desvelar de Deus. O irmão Branham que diz isso. O irmão Branham falava já que um profeta era Deus em carne. Essa doutrina veio dele, veio de William Branham. Ele falou como um pastor local. Não falou como profeta isso aí. Falou ele, homem, falou. Então, tem muitas coisas que as pessoas colocaram e entrou nisso que nós estamos agora, em debates. Uns dizendo uma coisa, outros perguntando outra. Eu vou pegar a mensagem e vou mostrar uma coisa. Vou mostrar que o irmão Branham disse o contrário, por exemplo, para todos poderem entender o que nós estamos falando aqui hoje de tarde. Mas o meu propósito maior, apóstolo André Lima, não é querer provar para vocês que vamos sim por assim dizer, que vocês estejam errados. Eu não vim com esse propósito. Eu vim com o propósito de nós poder conversar e todo mundo poder participar do nosso encontro que nós estamos tendo e nós poder falar um pouco mais da palavra de Deus, dos seus profetas, e nós colocar aquilo que cada um crê, que cada um entende, sem nós precisar levar nada, não, nós não estamos fazendo, né? Mas sem nós precisar levar nada para uma questão fanática, uma questão competitiva, para quem mostrar quem sabe mais da Bíblia, porque eu sei que você sabe muito mais do que eu. Sei que você tem mais conhecimento da Bíblia do que eu. Então, eu não deveria vir debater contigo sobre aquilo que eu digo que... Pastor Natan. Então, a minha intenção seria essa mesmo. O apóstolo André Lima teve um problema com a internet, mas perguntando ao senhor agora, mas o senhor não acha que, porque se nós ficarmos aqui a tarde inteira só tentando entender um lado e entender o outro, porque eu vejo assim, tem que haver uma verdade. E aonde vai estar essa verdade? O senhor está entendendo? Porque senão os nossos telespectadores e ouvintes, eles daqui a pouco vão pensar que os católicos vão estar salvos, que os centros de ubandas estarão salvos. Então, há uma verdade na Terra. Deus tem que ter uma verdade na Terra. E a sua verdade, é por isso que nós debatemos. Aonde está essa verdade? É o seu telefone dele, entra logo. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, mas é isso mesmo. Fora de Jesus Cristo não há verdade. Porque até agora sua noiva. Os nossos telespectadores têm falado que eles creem em profeta, eles creem que Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor está falando, que é o Salvador, que está nele, ele diz em Mateus 23, eis que vos envio-vos os profetas.
Então, fora de um envio de um profeta, para quem ouve, vê que não há salvação, entendeu? Só que eu estou apenas participando com o senhor porque o apóstolo André Lima está fora. Nós estamos aqui conversando para que os telespectadores, os ouvintes desta live possam entender, ok? Então, volta a palavra ao senhor com o apóstolo André Lima. Assim, Mão Paulo, ele não quer responder quem é o outro homem que o William Branham disse que viria depois que ele partisse. E, ao invés de responder, ele fica aí dizendo que o William Branham não estava inspirado. Ele sabe que um dia Elias foi diante de Israel e diz assim, segundo a minha palavra, não vai cair nem chuva e nem orvalho. Segundo a palavra de Elias. Elias não disse, assim diz o Senhor, assim disse Deus. Mas por ser Deus encarnado, e Deus estava em Elias, o que a palavra de Elias dizia, Deus cumpria. Você não pode, pastor Natan, você que nunca viu William Branham, nunca conheceu William Branham, tentar separar a palavra de William Branham da palavra de Deus, porque fazer isso é fazer loucura. Quando um profeta fala, ele fala e Deus honra a palavra de Deus, Deus cumpre. A palavra de Elias é a palavra de Deus. A palavra de William Branham, nas fitas, e ele manda ouvir o que as fitas dizem, seguir o que as fitas dizem, aquilo é a palavra de Deus. Como você não quer responder quem é o outro homem que virá depois de William Branham, aqui nessa mensagem, pastor Natan, o Espírito de Verdade, do Febrônio aí, que é vizinho aí, ao Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Chapecó, o Espírito de Verdade, parágrafo 33, eu vou fazer uma pergunta para você, baseada aqui em William Branham. Você não disse que crê em William Branham? Então, William Branham diz aqui, ó, pode ser o meu tempo de ir ao lar, é o 33, ele disse assim, o parágrafo. Parece muito com isso. Se for, alguém se levantará após mim e levará a mensagem adiante. Ele será um estranho, uma pessoa estranha. Mas ele vai se levantar após isso e levará a mensagem adiante. Ouça isso. Enquanto isso estiver de acordo com a Escritura, fique com isso. Quem é essa pessoa estranha? Que o irmão Branham disse que vai se levantar depois que ele foi embora. Você já não respondeu quem era o outro homem. Agora, vamos ver se pelo menos você responde quem é essa pessoa estranha. Quem é ele? Me diga o nome dele. Porque ele tem que estar, ele tem que estar aqui agora. Da mesma porque o William Branham tem William Branham disse, fique com as fitas e com a mensagem. A mesma voz que disse isso foi a mesma voz que disse aquilo. Foi a mesma voz. Ele disse, fiquem com as fitas e com as mensagens. Foi a mesma voz que disse isso. Então, as pessoas que estão com as fitas, e elas estão não com o que os pastores conservadores branhamistas estão falando, com o que a mensagem disse, através do Espírito de Deus para as igrejas. Esses estão fazendo o que o profeta William Branham falou. Então, como você não responde? Particularidades que nós podemos pegar e fazer perguntas. Você tentou deixar eu sem resposta. Isso não é certo fazer com uma pessoa, deixar uma pessoa sem resposta. Eu não tenho muito entendimento para dar uma resposta de um ponto teológico da mensagem, que eu nem conheço muito bem. É difícil para mim poder debater assim. O irmão tem muito mais entendimento da mensagem do que eu, da mensagem de William Branham. O irmão leu muito mais mensagem do que eu não conheço a mensagem que o irmão conhece. Fica difícil responder uma pergunta em seco, assim. Fica difícil. Então o pastor Natan não quis responder quem é o outro homem que William Branham profetizou que viria depois que ele partisse, e também quem é essa pessoa estranha que virá depois que William Branham voltasse para casa, para o lar celestial. Você não quer responder, não, pastor Natan? Quem é essa pessoa estranha que tem que estar aqui agora? Porque faz 54 anos que William Branham voltou para casa, para o lar celestial. E ele diz, depois que eu voltar, alguém vai se levantar depois de mim, vai levar a mensagem adiante. Ele até disse, 20 dias antes dele morrer, na mensagem rápida, parágrafo 58, haverá uma nova mensagem. Esse alguém, essa pessoa estranha, é mais do que uma continuação, vai trazer uma nova mensagem.
Quem é ele, pastor Natan? Diga para nós do Brasil todo ouvir. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo manifestado na noiva palavra para nossa nação, porque ele prometeu para nós, filhinho, não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador em meu nome. E a igreja, irmão, como que a igreja vai ter profeta? Se a igreja é uma mulher, a igreja é um tipo da mulher. Pastor Natan, a palavra de Deus não vem à igreja. A igreja é mulher. A palavra de Deus tem que vir a um varão, a um homem profeta. Está tudo desconecto. Também Jesus Cristo, ele já fez a obra dele. Ele pregou 3 anos e meio, Mateus 10:5, ele diz assim, só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa pessoa estranha aí, esse outro homem, não é Jesus Cristo, pastor Natan. É preciso humildade. O senhor, como um pastor branamista, que o senhor tem a obrigação, o dever de dizer ao seu grupo aí em Torres, aí no Rio Grande do Sul, quem é esse outro homem? Eu não tenho grupo. Quem é essa pessoa estranha? Não tenho grupo, eu não tenho membro. Eu não tenho membro. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu não sou cabeça de ninguém. Nós não temos cabeça. Você está dirigindo aí um grupo de pessoas. Você está dirigindo um grupo de pessoas. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta aqui no 7º selo. Eu só tenho o dom. 326, pastor Natan. 327. Aonde o William Branham diz aqui, ó. No André Lima. No 326, ó. O livro às 5 horas eu vou ter que ter um compromisso. Ó, revelação dos 7 selos. Às 5 horas eu tenho só um minuto, pastor Natan. Só um minuto. O William Branham diz aqui, ó. O William Branham diz, não haverá... o William Branham diz aqui, pode ser o tempo, pode ser a hora agora em que esta grande pessoa que estamos esperando entrar em cena, eu estou lendo aqui na mensagem, entrar em cena, se levante e entre em cena. William Branham dizendo, talvez esse ministério em que eu tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha assentado uma fundação, e se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá 2 de nós, não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Estão vendo? Se for, ele crescerá, o próximo que virá, após William Branham, e eu diminuirei. Vou fazer a pergunta de novo, pastor Natan. Quem é essa grande pessoa que o irmão Branham anunciou? E aqui o irmão Branham estava inspirado, viu? A palavra de William Branham aqui é a palavra de Deus, como era a palavra de Elias. Não haverá nem chuva e nem orvalho. Quando William Branham diz aqui que vai entrar em cena uma grande pessoa, nós dois não estaremos aqui ao mesmo tempo. Não estaremos aqui. E William Branham pega emprestado as palavras de João Batista para dizer que o próximo profeta que vem após ele crescerá e ele diminuirá. Eu quero saber de você, pastor Natan. Quem é essa grande pessoa que deve estar aqui? Tem que estar aqui agora, porque tem 54 anos que o William Branham partiu. Quem é essa grande pessoa? Note que o senhor não respondeu quem é o homem que viria depois que o William Branham partisse. Você não respondeu quem é a pessoa estranha que entraria em cena depois que o William Branham voltasse para casa, para o lar. Mas aqui no 7º selo eu quero que o senhor me responda. Quem é essa grande pessoa? Que o irmão Branham diz, nós dois não estaremos aqui ao mesmo tempo. Quem é ele, pastor Natan? Através do dom profético da noiva, eu posso dizer, é a espada do rei, é o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim, Filipenses 1:6, a Bíblia nos promete que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da transformação de Jesus Cristo. William Branham almejava chegar o dia de Pentecostes que os apóstolos alcançaram, ele não conseguiu, mas nós vamos alcançar. A noiva está caminhando para esse caminho, e cada um de nós, irmão Paulo, irmão Kleber, o apóstolo André Lima, eu vou dizer uma coisa de fundo do meu coração,
A noiva, os eleitos de Jesus Cristo que estiverem para estar lá, eles vão estar lá. Se vocês são eleitos e eu não sou eleito, eu não vou estar lá, porque eu não fui predestinado para isso. Eu creio que Deus tem os seus filhos e que Deus levará, seja através de um dom profético, seja através de um profeta. Se eu estiver errado, Deus me mostrará o caminho certo, não através do meu intelecto, mas através da revelação que o Senhor Jesus Cristo vai mostrar para mim, seja através desse dom profético, através de um profeta. Apóstolo André Lima, acho que o senhor consegue me entender o que eu quero dizer para todo mundo, né? A obra é do Senhor Jesus Cristo e Ele é quem toca nos corações, seja quem for para se salvar. Ok, eu tenho que sair André agora Lima. às 5 horas, eu tenho um compromisso. Ok. Então nós vamos agora então encerrar a live, apóstolo. Pastor Natan, eu quero agradecer. Dê as suas considerações finais para aqui. Apóstolo André Lima, irmão Paulo e irmão Kleber, quero agradecer muito pela oportunidade. Vocês são pessoas que têm muita paciência, vocês têm muito zelo em ouvir, isso é uma coisa muito boa, porque às vezes é difícil a gente poder expressar a nossa fé no dia que nós estamos vivendo. Eu, por exemplo, vim de um lar muito difícil, onde eles apenas colocavam aquilo que tinha que crer daquela forma e eles faziam uma lavagem cerebral. Mas pela graça de Deus, hoje eu estou onde eu estou, conversando com vocês. Eu creio que é por causa da misericórdia de Deus que tem alcançado na minha vida. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Pastor André Lima. Então, nós vimos aí a atitude do pastor Natan, ela é a mesma daquele pastor Sérgio de Brasília, que eu fiz 2 debates, né? Ao invés de crer que irmão Brana disse que viria outro homem, uma pessoa estranha, uma grande pessoa, um profeta após ele, que vai ser mais duro do que ele, pregar a palavra original, nós vemos que os pastores branamistas recusam acreditar nisso, né? Eles preferem dizer, irmão Brana errou, irmão Brana não falou a palavra de Deus, daí é o homem Brana, irmão Brana criou um sistema denominacional. No entanto, eles dizem isso, eu percebo que é uma conveniência, ou seja, querem usar da mensagem de irmão Brana aquilo que lhes convém, aquilo que coloca eles numa situação de tomar uma posição, de um evangelho novo, um profeta novo, uma mensagem nova. Está escrito aí em Marcos 13:35, 4 períodos na era de Laodicea, o tempo da tarde, o tempo da meia-noite, ainda virá o tempo do cantar do galo e o tempo da manhã, onde vai suceder o rapto. Ou seja, os pastores branamistas preferem fugir de uma questão tão simples. Outro homem, após eu partir, vou voltar para casa, alguém se levantará, vai ser uma pessoa estranha, ou seja, um intruso, que virá fora do horário previsto, à meia-noite, como vemos lá no livro de Esté, um Egai, um 8º eunuco, não dentro de uma 8ª era, e nem um 8º mensageiro, mas um mensageiro após os 7 eunucos. É o que o profeta Cacô Filipe está aqui. E vocês, branamistas, prestem atenção. Isso não é normal. O pastor Célio de Brasília, acredito que depois vai haver outros debates com outros pastores branamistas, evitar os 7 selos, o 7º selo, 326, 327, onde o irmão Brana diz, não seremos 2. Eu vou deixar vocês definitivamente. Eu preparei uma base, uma construção para vir outro homem depois de mim. E agora Deus cumpre a promessa, envia o profeta Cacô Filipe, né? Está aqui, né, hoje. Há 9 anos estamos pregando. A maneira mais fácil dos pastores branamistas fugir do cumprimento de uma profecia, dizer, não tenho resposta, não tenho conhecimento teológico, e vem dizer assim, você é um teólogo. Aonde que eu sou um teólogo? Como que um homem como eu, que quando eu estava no branamismo, eu tinha a 6ª série do primário, como que uma escola de teologia iria me receber? Escola de teologia só recebe quem tem 2º grau. Quando eu era branamista, eu tinha a 6ª série do primário.
Então, todo o conhecimento que eu tenho, eu digo, eu fui lendo a Bíblia, lendo a mensagem de William Branham, hoje pregando a mensagem do profeta Cacó Filipe, e eu afirmo aqui, ó, contra essa versão do pastor Célio de Brasília e do pastor Natan de Torre, Rio Grande do Sul, William Branham é infalível. William Branham não errou. A profecia está se cumprindo aqui hoje. Mas o irmão desfaz. Nós temos um profeta vivo hoje na terra, Cacó Filipe. O clamor da meia-noite está soando. Não se deixe, vocês, branamistas dos ídolos, se levar pelos pastores. Os pastores branamistas não têm compromisso com a verdade. Eles não querem a verdade. Querem ludibriar, enganar, ganhar tempo, enganar vocês. Aí vocês vão parar dentro do inferno. Não faça isso. Faz o que o profeta Cacó Filipe mandou fazer. Leia os 7 selos. Leia o 7º selo. O 7º selo trará vocês à meia-noite, ao clamor da meia-noite, a essa grande pessoa que é Cacó Filipe hoje, que está na terra. Aqui eu deixo o meu abraço, a minha saudação a todos. Só depende de vocês ler, pesquisar, tomar a posição, mas a posição é abandonar os pastores branamistas. Vocês têm que deixar os pastores branamistas se vocês querem ir para o céu, porque eles não creem em William Branham. Totalmente eles não creem, não. São convenientes. É verdade. Ok, apóstolo. Okay. Isso é verdade. Isso aí é verdade, como falou. Nós agradecemos a presença de vocês aqui e debate é isso. Eu só queria me despedir agradecendo por tudo. Não precisamos estar nos desentendendo. Ok. Tem pessoas que não aceitam assistir um debate, mas o debate é isso. Tem que haver essa situação e vocês entendam que nós estamos aqui, os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo querem encontrar a verdade e isso, para mim, é muito bom nós apresentarmos para que as próprias pessoas, como disse também o pastor Natan, se ele é um eleito, ele ainda vai enxergar. E se não é, ele dará conta, né, da vida dele, como qualquer um de nós também tem a responsabilidade de poder levar as pessoas não ao inferno, mas a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos aqueles que estiveram conosco, e você que quer participar de um debate, pode marcar conosco, estaremos aqui para fazer aquilo que Deus quer. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém. Obrigado a todos. Amém, Jesus.